A seleção brasileira segue sua preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano Carlo Ancelotti começa a desenhar a equipe titular para o confronto contra Marrocos, enquanto a expectativa pelo retorno de Neymar cresce a cada dia. Segundo as informações divulgadas nos treinamentos, a provável escalação do Brasil conta com Alisson Becker no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na defesa, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha formando o setor ofensivo. O que achou da provável escalação da seleção brasileira para enfrentar Marrocos? Mudaria alguma coisa? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu com certeza entraria com o menino Bob no lugar do Matheus Cunha. A grande novidade continua sendo Neymar. O camisa 10 ainda não deve estar disponível para a estreia, mas sua recuperação física evolui de forma positiva. A comissão técnica trabalha com cautela, mas existe uma expectativa crescente de que ele possa retornar nas próximas partidas da fase de grupos, reforçando o poder ofensivo da equipe brasileira. O Brasil chega cercado de expectativas após um período de mudanças e reconstrução. Durante entrevista coletiva, Alisson destacou a emoção de disputar sua terceira Copa do Mundo. Se inscreva no canal e confira um trecho da sua entrevista. Quando você era criança, com seu irmão, vendo jogos de Copa do Mundo, brincando de goleiro no sofá de casa com seu pai, para aquele moleque que via a Copa do Mundo tão distante, você está indo para sua terceira Copa do Mundo, pode ser sua terceira Copa do Mundo como titular. Como que é isso? Como que você dimensiona essa possibilidade de se tornar, junto do Tafarel e do Gilmar dos Santos Neves, o goleiro brasileiro com mais Copas do Mundo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com muita, for dizer uma palavra assim para definir o sentimento, é honra, né? Acho que poder estar entrando aí junto com esses grandes nomes da história da seleção brasileira. É um privilégio também para mim poder participar e disputar mais uma Copa do Mundo. Como tu falou, né? Quando eu assistia lá como criança, talvez eu sonhava em estar aqui, mas era uma realidade muito distante, né? E hoje, quando eu paro para pensar isso, é um privilégio e é uma bênção poder ter essa oportunidade de disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da maior seleção. Então, me sinto muito honrado. Oi, Alisson. Aqui no meio, ó. Pedro Bassan, TV Globo, tudo bem? Você está chegando para a sua terceira Copa, não é? Nas outras, o período de preparação, teoricamente, foi mais tranquilo, o Brasil chegou até com um favoritismo maior. Nesses últimos anos, a gente teve um período mais turbulento, para o grupo como um todo, até para os goleiros e para você em particular, comparando com as outras, mas eu queria saber de você, como é que você compara esses períodos de preparação? Muitos dizem que a seleção cresce nas Copas quando a preparação não é tão tranquila. Eu queria saber o que você acha disso também e comparar esses três períodos. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também, por vários fatores. Mas dentro disso, a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho, e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, né, o mais importante é o momento que nos encontramos agora, porque é isso que importa. É o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo. E se for da vontade de Deus, chegando até a final, isso é o mais importante. É o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Mas os jogadores de hoje têm uma característica diferente de outras épocas. Então, o mais importante é como nos chegamos agora e como nos sentimos agora, né? E nos sentimos confiantes por causa dos treinamentos, por causa do trabalho, por causa da qualidade, por aquilo que estamos nos tornando como equipe, né? E a gente espera que todas essas coisas deem resultado já a partir desse primeiro jogo contra o Marrocos. Alisson aqui, bem na frente, Gabi Guimarães, TV Band. Alisson, muita gente viu a convocação do Everton em detrimento de outros goleiros mais jovens e que estão começando agora, tendo oportunidades com a seleção brasileira ao longo do ciclo, muito por causa das questões físicas que você e o Ederson tiveram nos últimos anos. Você concorda com essa análise e como é que você se sente fisicamente nesse momento? Obrigada.
Eu acredito que a convocação do Everton é por mérito dele e não demérito de ninguém, né? Então, minha capacidade física é 100%. Obviamente, todo mundo sabe, né, que eu fiquei um período fora antes da Copa do Mundo. Mas também muito em virtude de estar e chegar aqui nesse momento 100%, né? Como eu falei antes, na pergunta anterior, o mais importante é como a gente chega agora nessa primeira partida. Então, o Everton está sendo convocado, né, ao meu ver, pelo mérito dele. Por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos, tem sido um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Tanto ele, quanto eu, quanto o Ederson. E isso não significa que os outros também não mereciam estar aqui, mereciam também pela qualidade, pelo que estão fazendo nos seus clubes, Bento, Hugo, os mais jovens, né? Todos aqueles que foram cotados para esse lugar. Todos os convocados, todos os 26 aqui estão por mérito próprio do seu trabalho e porque tem a confiança do Ancelotti e do staff, né? Então, dessa maneira que eu enxergo. Alisson, boa tarde. Mauro Naves aqui, SBT, tudo bem? E N Sports. Alisson, dentro dessa história que você vai empatar com Gilmar e Tafarel, qual a sua perspectiva de próxima Copa? Você tem um planejamento de carreira já? Vai parar com 40 anos, vai parar ano que vem, depois, enfim. Ou seja, a gente pode tê-lo na próxima Copa como titular e você se tornar aí um recordista dos goleiros brasileiros com 4 Copas. O que você planeja para o seu futuro? Obrigado. Acho que é uma excelente pergunta, eu adoraria responder, mas o meu foco está muito aqui no momento. A coisa mais importante para mim agora é essa Copa do Mundo. E eu vou encarar como se fosse a última oportunidade, porque futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tenho aprendido isso na minha vida. Mas o meu foco é para o momento, né? Para esse tempo. Uma oportunidade grandiosa de estar aqui representando a seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. E eu me sinto honrado, né, por fazer parte desse grupo seleto de goleiros que vão estar disputando 3 Copas do Mundo. Mas eu quero entrar no outro grupo, né, no grupo dos campeões, marcando meu nome aqui na história da seleção brasileira, junto com os outros 25 convocados. E esse é o meu foco, essa é a coisa mais importante para o momento. E tá aí. Você acompanhou as palavras do Alisson, uma entrevista muito importante concedida pelo goleiro da seleção brasileira. Ele demonstrou confiança, falou sobre o ambiente da equipe e reforçou que o grupo está totalmente focado na busca pelo título mundial. A torcida brasileira sonha com uma campanha histórica, enquanto milhões de fãs aguardam o retorno de Neymar e a busca pelo tão desejado 6º título mundial. A expectativa é enorme. A confiança cresce a cada treinamento e o Brasil inicia mais uma jornada em busca da glória máxima do futebol mundial. E você? Acredita que esta seleção tem condições de levantar a taça? Deixe sua opinião e continue acompanhando todas as novidades da Copa do Mundo e da seleção brasileira.